Bom dia, bom dia, bom dia, galera abençoada. Quero aqui não partilhar o devocional de hoje, que eu vou fazer daqui a pouco, mas corrigir um devocional de ontem, tá? Ontem eu trouxe algo aqui sobre Mateus, quero falar para os irmãos, que eu trouxe sobre Mateus 17, que eu falo que um pai trouxe seu filho, né, que estava com lunático, que tinha convulsões, aos discípulos, os discípulos não conseguem curar. Eles levam até Jesus e Jesus cura, expulsa o demônio e chama os discípulos de geração incrédula, homens de pequena fé. E aí Jesus fala, olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para o monte, transporta para o lado de lá, eles transportariam. E aí eu pego essa ideia, essa ideia que Jesus falou que se você tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, eu falo, irmãos, se você tiver uma fé pequena que seja, mas genuína e verdadeira, cara, meu Deus, pronto. Porque é sobre o poder, é sobre quem Jesus é que você pode ter uma fé pequena. Só que depois depois que eu postei esse vídeo, eu falei, cara, será que eu postei direito? Porque tem várias passagens que Jesus fala repreende os discípulos por ter fé pequena, tal. Eu falei, depois eu vou pesquisar certinho, né? E sendo confrontado por aquilo o dia inteiro. E ontem eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas, hoje olhei alguns homens de Deus que eu sigo e todos vêm na mesma pegada, que nós temos que crescer, desenvolver a nossa fé, né? Em todas as áreas a gente tem que desenvolver, principalmente a fé. Então, irmãos, não é para ter uma fé pequena, tá? É para desenvolver a sua fé, em nome de Jesus, tá? Me equivoquei ontem, errei, estou aqui para pedir desculpa, porque como a gente está postando, né, na internet, por mais que poucas pessoas estão vendo, mas pessoas estão sendo moldadas através daquilo que a gente está falando. Então a gente tem que falar a Bíblia, né? E se a gente equivocar, a gente vem aqui, pede desculpa e tá tudo certo, amém? Então, a sua fé é para ser desenvolvida. Salmos 1 vai dizer que nós somos comparados a uma árvore, né? Que dá seu fruto na estação própria. No versículo, Salmos 1, versículo 3 diz que nós somos comparados a uma árvore plantada à imagem do rio. Então, a árvore faz o que, irmãos? A árvore cresce, ela amadurece, dá fruto, né? E somos chamados para ser assim, amém? Para desenvolver a nossa fé. E o texto, irmãos, né? Falando aqui porque Jesus, ele várias vezes, né? Por que eu estou me corrigindo aqui? Porque várias vezes Jesus, ele chama os discípulos e repreende por pequena fé, né? Pedro sai no barco em outras ocasiões. E ele enaltece e engrandece a fé desse centurião romano. Então, ou seja, é contraditório. Para muitos estudiosos, é contraditório Jesus repreender os discípulos por pequena fé e depois falar que nós temos que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Uma pequena semente, ou seja, você pode ter uma fé pequenininha. Ou seja, é contraditório. Se repreender o discípulo por pequena fé e pede para a gente ter pequena fé, é contraditório. E o que eles queriam dizer sobre essa questão da semente? Né? O que eles queriam dizer a respeito dessa questão da semente? Que é para a gente ter fé como a semente, que é plantada e multiplicada. Que é plantada e quando regada, multiplica. Então, ou seja, quando a gente passa por problemas, por dificuldade, e a gente vai vencendo, a gente vai desenvolvendo a nossa fé, né? Conforme a gente vai passando pelos obstáculos, a gente vai amadurecendo a nossa fé. Vamos crescendo em Deus, em confiança em Deus. Amém? Só que o que acontece? Determinadas situações na nossa vida, determinadas lutas, determinados problemas, determinadas crises, seja no casamento, com os filhos, nas finanças, dependendo da crise, dependendo da circunstância, cresce uma incredulidade no nosso coração. A gente já venceu outras coisas, a gente já teve fé para vencer outras coisas, mas talvez nessa que estamos enfrentando agora, talvez nessa crise financeira, talvez eu vivi isso, já venci várias coisas, mas uma situação que aconteceu na minha vida uns dias atrás, eu estava tendo incredulidade, eu estava tendo falta de esperança, falta de fé às vezes em algumas coisas, em Deus, né, para aquela situação. E aí eu me deparo com essa questão, porque eu preciso desenvolver, eu preciso confiar. E aí o que acontece? Um entulho de incredulidade no meu coração nessa área, como havia no coração dos discípulos naquele momento. Alguns estudiosos falam que os discípulos já tinham feito cura, Jesus já tinha dado autoridade para ele, mas naquele momento ali eles não conseguiram ser bem sucedido naquela cura. E Jesus olha para eles e fala, olha, geração incrédula, até quando? Ou seja, é o que eu estou dizendo aqui,
Às vezes, algum momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida, cresce uma incredulidade, mas a gente olha para trás e fala, cara, já venci tantas coisas, já passei por tantas coisas. A gente vê na primeira multiplicação, os discípulos tinham a incredulidade. Jesus foi lá, multiplicou. Mais para frente de novo, o povo está com fome. E Jesus fala, olha, vamos dar comida para esse povo. O discípulo olha para Jesus e fala assim, aonde arrumaremos comida para esse povo? Poxa, você tinha acabado de ver um milagre ali, você tinha acabado de ver a Deus operando, e agora você pergunta de novo. Então, assim, às vezes é na nossa vida. Deus manifestou uma cura, manifestou uma provisão, e chega em determinada área da nossa vida e a gente fala, e agora, meu Deus? Há um entulho de incredulidade ali, enraizada às vezes no nosso coração naquela área, impedindo da gente ver, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente está lendo Bíblia, a gente está indo nos cultos, mas ainda estamos incrédulos naquela área. O que vai resolver isso aí? Jejum e oração. Jesus falou para ele, vocês não conseguiram curar esse jovem porque vocês estão incrédulos. Ó, geração incrédula, é como se Jesus estivesse falando isso. E para remover essa incredulidade do seu coração, é jejum e oração. Não é que jejum e oração eu vou lá e expulso o demônio. Não é que jejum e oração eu vou lá e efeito a cura. Não, jejum e oração é para remover, é para expulsar a incredulidade que há no meu coração sobre daquela área, sobre aquela circunstância. Então, quando eu oro e jejum para que Deus remova do meu coração a incredulidade, para que eu possa olhar para aquela situação com fé, com confiança em Deus, que eu vou vencer, que eu vou passar por aquilo. Amém? Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum sobre determinada área no meu coração que eu vejo incredulidade, seja na área financeira, seja no meu casamento, seja na salvação dos meus filhos, Deus vai removendo aquela incredulidade, a minha fé vai aumentando, a minha fé vai crescendo e a incredulidade vai sendo removendo e eu vou tendo confiança e mais confiança sobre aquela situação, sobre aquela circunstância. Amém? Então, temos que crescer sim na nossa fé, temos que desenvolver, amém? E há maneiras e há meios para isso. Um é sua vida de oração, outro é a leitura e estudo da palavra do Senhor, outro é indo na casa do Senhor e convivendo com experiências de outras pessoas conquistando as coisas por meio da fé. Outra situação é por meio de jejum e oração, amém? Para Deus remover essa incredulidade da carne e da nossa alma a respeito das coisas que Deus vai fazer, que Deus quer fazer. Amém? Em nome de Jesus. Então, corrigindo o devocional de ontem, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Me perdoa pelo que eu falei ontem e fique com essa palavra em nome de Jesus. Temos que desenvolver a nossa fé. A nossa fé é como uma semente pequena que, quando lançada, regada, cultivada, ela multiplica, ela cresce. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. E vamos para cima. Amém? Deus abençoe.